150 milhões de euros, o valor gasto pelo Manchester United até o momento nessa janela de transferências com Matheus Cunha e Bryan Mbeumo. E a gente sabe muito bem que esse valor não irá de fato sair instantaneamente dos cofres do clube. O valor da transferência é dividido nos anos de contrato. Ou seja, em uma conta de padaria bem básica e genérica, dá para dizer que nesta janela saiu dos cofres do clube com essas duas contratações 30 milhões de euros mais ou menos. E esse será o valor dispendido pelo clube até 2030, quando se encerra o contrato de ambos. E é justamente por esse motivo que, mesmo firmando esses valores de transferências, o United ainda busca na janela mais reforços. Analisando o elenco, confesso para vocês que eu vejo necessidade de duas peças em específico, mais um meio-campista e de fato um goleiro. Até cheguei a pensar na hipótese de um ala pelo lado esquerdo, mas o Dorgo é jovem e parece ser um bom valor pensando no futuro. Ele precisa de tempo de jogo. Ou quem sabe mais uma opção olhando para o trio de zaga não seria de todo mal, principalmente porque os melhores zagueiros do elenco, De Ligt e Lisandro Martinez, têm alguns problemas físicos. Mas segundo as informações vindo diretamente da Inglaterra, nesse momento a prioridade é um camisa 9, mais um centroavante. E eu já começo esse vídeo discordando um pouco do clube. Afinal de contas, por mais oscilante que ambos sejam, ao meu ver, você sabe muito bem que o Manchester United possui dois ótimos valores para a camisa 9, Rasmus Højlund e Joshua Zirkzee. O dinamarquês de 22 anos já teve excelentes momentos pelo United, por exemplo na temporada 23-24, quando emplacou ali uma pequena sequência de 8 gols e 2 assistências em 8 jogos seguidos. Até infelizmente o mesmo sofrer uma lesão nesse período e quando retornou não conseguiu repetir a sequência. O outro, por sua vez, é Zirkzee, e vocês já sabem muito bem a minha opinião sobre ele. Quanto qualidade técnica, bola no pé, eu considero o holandês uma joia, talento absurdo, mas infelizmente ele é mal compreendido. Por sinal, ele é mal compreendido pelo próprio Manchester United. Afinal de contas, Zirkzee é um falso 9, como sempre ressalto. Um cara que participa, tem mais ênfase na construção do que na conclusão. Só que após a demissão de Erik ten Hag, que aliás aprovou, deu aval na contratação do garoto, o clube busca simplesmente Ruben Amorim, um jovem técnico com muito potencial, mas que para a camisa 9 prefere um atleta de ruptura, um centroavante com vigor físico para ganhar velocidade nas costas da última linha, ou seja, características completamente distintas. E eu confesso para vocês, se nesse momento eu fosse diretor do clube, tivesse a caneta na mão, daria confiança e tempo para os dois jovens continuarem se desenvolvendo. Mas eu entendo que o caso do dinamarquês, a sua situação quanto clima no clube já está completamente desgastada, enquanto o holandês, por uma questão de características, não encaixa bem no esquema, no estilo do atual técnico, que a diretoria, aliás, aposta nele para o longo prazo. Portanto, mal ou bem, eu consigo entender o movimento do clube. E desde o fim da última temporada, alguns nomes para a camisa 9 foram relacionados, foram citados em relação a Old Trafford. E eu confesso que até hoje o nome que mais me agradou foi o nigeriano Victor Osimhen. Só que infelizmente, ao que tudo indica, ele seguirá no futebol turco, pelo Galatasaray. Obviamente eu não posso responder pelo cara, não estou no dia a dia, não sei como é a sua vida na Turquia, quais são os seus objetivos na carreira, mas confesso que, na minha opinião extremamente genérica e arrogante, confesso que vejo como um desperdício um cara desse nível no segundo, talvez até terceiro escalão do futebol europeu. Alguns outros nomes como Nicolas Jackson e Vlahovic foram ventilados e, graças a Deus, o clube até já descartou esses nomes. Afinal, eu não considero eles jogadores ruins, vejo qualidade em ambos, porém o momento em que eles vivem atualmente na carreira, somado ao valor pedido pelos clubes, é algo que me assusta. E os nomes da vez, aparentemente, são Oli Watkins do Aston Villa e Benjamin Šeško do Leipzig. Já começo esse debate com um pequeno esclarecimento. Gosto muito do Šeško, mas na bola prefiro o Oli Watkins. Se você me questionar quem me agrada mais, excluindo a questão da idade, adaptação da liga, questão de valores de transferências, na bola prefiro o inglês. Embora de fato o jovem seja impressionante, 22 anos de idade, 1,95 m de altura, faro de gol, porém vejo o Watkins mais jogador. Talvez até mesmo por uma questão da diferença de idade entre ambos. O esloveno tem 22 e o inglês 29, o último citado obviamente é um jogador mais pronto. Vejo ele com mais capacidade de jogo associado, com mais velocidade e até mesmo com mais presença de área, mesmo sendo menor em questão de altura. O inglês não é definitivamente um centroavante brucutu, que empurra a bola de qualquer jeito. Afinal de contas, em 2 temporadas com a camisa do Villa foram 27 assistências, um número bem relevante de passes
para gol, falando em um camisa 9. Só que o meu ponto do vídeo é justamente esse. A melhor opção quanto qualidade técnica e pensando no melhor encaixe para o esquema do Rubem Amorim, Victor Osimhen, nesse momento parece viável. E por outro lado, segundo algumas informações, o Leipzig pede 70 e o Aston Villa pede 60 milhões por Šeško e Watkins, respectivamente. O esloveno do Leipzig tem 22 anos, é extremamente jovem, com uma margem para progressão absurda, porém definitivamente não está pronto. Não é aquele cara que vai te garantir 30 participações para gol por temporada. Enquanto o Watkins, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, me parece ser uma excelente alternativa, mas 60, 70 milhões em um centroavante já batendo os 30 anos de idade me parece um pouco inviável, ainda mais pela situação financeira do clube. Portanto, eu volto para o mesmo ponto do início do vídeo. Não vale mais a pena dar um voto de confiança a Højlund e Zirkzee, levando em consideração que o dinamarquês já foi destaque de eliminatórias por uma Dinamarca que não salta aos olhos, mas possui um trabalho, é uma equipe organizada, enquanto o holandês já foi destaque de um campeonato italiano e melhor jogador de um modesto Bolonha, ajudando a equipe a se classificar pela primeira vez na história para Champions. São dois casos claríssimos, ao meu ver, de excelentes jogadores, com uma margem para progressão, um potencial absurdo, mas que estão sendo minados e nerfados pelo contexto do clube. E para além disso, a intenção do clube em contratar mais um centroavante basicamente crava que a ideia é ter Matheus Cunha, Mbeumo e um camisa 9 no comando do ataque, com Bruno Fernandes jogando na segunda linha, no meio-campo, ao lado de um Casemiro, por exemplo, distante do gol adversário, não é algo que me agrada. Em resumo, o cenário ideal, ao meu ver, seria dar mais tempo, investir de fato em Højlund e Zirkzee, até mesmo pela diversidade de características que ambos têm. Mas entendendo os impeditivos citados no vídeo, o melhor nome, se eu pudesse escolher a dedo no mercado, seria Victor Osimhen, mas com a possibilidade da contratação do nigeriano nesse momento parecer muito inviável, entre Watkins e Šeško, entendendo que o esloveno ainda não está pronto, seria mais um jovem chegando e recebendo toda a pressão pelos gols nas suas costas, com o clube já tendo o próprio Højlund no elenco. Apesar da idade e do alto valor pedido pelo Villa, eu fico com o olho Watkins. E como sempre, claro, essa é apenas a minha leitura dos fatos, essa é a minha análise da situação. Te convido, aliás, a deixar nos comentários, você que torce pro Manchester United, a sua opinião. Concorda comigo? Discorda completamente? Acredita que o esloveno Benjamin Šeško é de fato o nome ideal para centroavança Red Devil? Não esqueça de deixar o seu like para que o algoritmo divulgue minimamente aqui o nosso conteúdo e, claro, se inscreva no canal, pô, não te custa absolutamente nada e você ainda fica a par aqui dos próximos conteúdos. E não perde o último vídeo do canal em que eu falei sobre Marcus Rashford e a sua ida para o Barcelona. Aparentemente é a última chance para o inglês de fato despontar. Quer entender o porquê? Então clica na capa aqui ao lado. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo vídeo.